No Pod da Região de hoje, a nossa entrevistada é a médica dermatologista Thalita Eufêmia, ela que é especialista em tricologia, e você vai conhecer melhor sobre o que é essa especialidade aqui no nosso bate-papo. É uma especialidade que trata ali do couro do cabelo e dos fios também do cabelo, mas a gente vai falar também sobre os limites dos procedimentos estéticos e como é que está essa geração. Lembrando que o Brasil é o número 1 em cirurgia plástica e entre outros procedimentos. Doutora Thalita, seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast. Obrigada, agradeço o convite, estou muito feliz por estar aqui. Doutora, eu queria que a senhora explicasse primeiro um pouquinho sobre essa tricologia. A senhora que é médica dermatologista e acabou sendo especialista nesse ramo, né? Para que as pessoas entendam um pouquinho sobre esse ramo tão específico, e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre todos esses meandros que envolvem a dermatologia, que está tão em alta no nosso Brasil, principalmente quando a gente fala de procedimento estético, né? Sim, a tricologia hoje é minha paixão, né? Ela é uma ciência que estuda as patologias e a fisiologia dos cabelos, né? Então, a gente vai estudar desde as doenças do couro cabeludo, assim como entender melhor como cuidar dos nossos cabelos. Isso vai além da estética, né? A gente vai entender o que causa algumas alterações nos nossos cabelos. Então, é uma área fantástica, é uma área que eu amo e que hoje nós temos grande disseminação, não só no nosso país, mas no mundo todo. E lembrando, não é, doutora, que hoje a senhora ocupa uma cadeira aí na Associação Brasileira de Tricologia, né? Então, olha, para vocês verem o nível da graduação, né, da doutora Thalita, e para dizer que é uma área que necessita, como várias outras áreas, muito estudo para uma intervenção correta, né? Sim, hoje eu sou conselheira pelo 2º biênio da Academia Brasileira de Tricologia, e o nosso trabalho é árduo, não só aqui no Brasil, mas hoje a gente já está aí por alguns países da Europa, nos Estados Unidos, e o que a gente preconiza, além da ética e do estudo, é justamente entender o que se pode e o que não pode dentro de cada conselho de classe. Então, cada profissional o que pode fazer e levar a informação para a população, para os pacientes como um todo, de saber o que realmente é válido e o que não é válido para ser feito. Doutora, numa época em que as redes sociais e as receitas prontas de internet são tão disseminadas, né? Eu queria que a senhora falasse sobre procurar um profissional que corretamente vai identificar. Eu estou falando isso, gente, porque na internet você consegue procurar dezenas de receitas caseiras que muitas, e na sua imensa maioria, são dadas por pessoas comuns, ou seja, que de alguma maneira fizeram aquelas misturinhas ali caseiras e vão repassando aí como receitas prontas para todo mundo, né? Sim, e hoje isso é uma realidade, né? Uma triste realidade, porque as mídias sociais, os veículos de informação estão aí. Só que, infelizmente, a gente tem algumas pessoas que levam informações incoerentes. E como você mesma disse, muitas vezes essas pessoas não são profissionais habilitados, não têm estudo, né? Mas o que isso pode causar? Problemas sérios, né? Então, lá na nossa prática clínica, o que a gente se defronta, né? Com queda de cabelo, então, algo que se faz para parar a queda de cabelo, aquilo piora a queda de cabelo, levando, por vezes, a quadros drásticos de até do que a gente chama de alopecias cicatriciais. Então, aquele cabelo cai e não volta a nascer. A gente tem que entender que, falando da queda de cabelo, tem um porquê, né? Tem uma condição clínica atrás daquilo, né? E falando em procedimentos estéticos, que principalmente nós mulheres amamos, né? Nos fios, a gente também tem que tomar cuidado com essas receitinhas milagrosas, com essas misturas, né? Porque isso pode, e sem dúvida, na maioria das vezes, vai nos trazer problemas, alergias, dermatites, queimaduras, né? Alterações, falando em cabelo de haste. Então, a gente tem que tomar cuidado e sempre, sempre procurar um profissional habilitado. E, doutora, a gente falando em queda de cabelo, que eu acredito que seja também uma dos top, do ranking de reclamações, né? Isso pode acontecer tanto com homens quanto com mulheres e por diversos motivos, né? A gente tem aquela queda de cabelo que é depois da gestação, casos de Covid também, muita gente sentiu. Eu senti muita queda de cabelo também quando eu tive, depois das gestações também, né? Então, são períodos da vida da gente e sem contar o estresse emocional, né? Exatamente, já está quase uma especialista. Mas é que eu fiz o dever de casa ainda. Não,
mas para a gente entender como isso é uma nossa realidade, né? Essa queda de cabelo chama-se eflúvio telógeno, né? Esse eflúvio telógeno, ele sempre se dá por algum agente causal. Então, você muito bem expôs, né? Existe o eflúvio telógeno pós-parto, que é fisiológico, gente, não é patologia, né? Ele ocorre por alterações hormonais que ocorrem lá na gestação. A mamãe teve o bebê, então aqueles hormônios vão voltar ao que eram antes. E a gente tem um eflúvio. Muito bem, você também colocou sobre o eflúvio telógeno pós-Covid. E vamos pontuar. Hoje nós estamos tendo quem? O eflúvio telógeno pós-dengue. Olha lá, nós numa epidemia, né, de frente a uma epidemia de dengue. Então, isso também ocorre. Então, há várias situações, deficiências de minerais e vitaminas, o estresse mental, que hoje é a doença do século, né, as doenças psíquicas. Então, tudo isso pode causar queda de cabelo. E aí, eu já lhe digo, você compreende, então, que o tratamento não é igual para todos? A gente precisa saber de fato qual é a causa para instituir o tratamento correto. E também o excesso de produtos químicos, eu falo isso mais até as mulheres, né, acabam fazendo vários procedimentos, também pode ter um efeito ali mais avassalador, vamos dizer assim, também, e resultar nisso. Sem dúvida nenhuma. Tanto os produtos que a gente aplica no couro cabeludo pode trazer problemas como dermatites, exacerbar algumas doenças pré-existentes, como aquilo que, infelizmente, no nosso país também tem uma incidência altíssima, que é a automedicação, a autoingesta, por exemplo, até de nutricosméticos, vitaminas e minerais. Você sabia que a hipervitaminose, né, algumas hipervitaminoses causam queda de cabelo? Não. Então, a gente precisa, de fato, ter cuidado, porque às vezes, eu vou tomar uma vitamina, porque vitamina faz bem. Será que faz bem? Será que você, de fato, está precisando? Vai fazer bem se você tiver em deficiência. Mas se você não estiver, o excesso vai lhe trazer problemas e problemas seríssimos. A gente também tem acompanhado aqui no nosso país, doutor, o movimento também dos homens, né? Os homens têm se tornado vaidosos e até um padrão, né, bastante interessante da barba, aquela barba mais feita, assim, mais crescidinha, e também os topetes, né, e muita gente também, os homens também têm sido um público também que tem procurado também esses procedimentos e também mais vaidoso. Sim, hoje o homem se cuida muito mais, o que eu acho ótimo, né? Acho maravilhoso ter esses cuidados, né? Vai além da estética. Existe uma diferença entre só estética e a estética junto à saúde. Então, o cuidar-se é importantíssimo, né? E os homens, eles têm patologias de maior incidência. Então, quando a gente fala em foliculite, por exemplo, que as pessoas relatam assim, aquelas espinhas no couro cabeludo ou na barba, ele é mais frequente em homens, e geralmente homens afrodescendentes, né? Alopecia androgenética, que é a calvície, né? Ela também é mais comum em homens. E na barba, nós podemos ter patologias mais incidentes, por exemplo, como a alopecia areata, as tíneas, que são micoses. Então, sim, hoje os homens se cuidam mais e eles têm patologias particulares a eles. Então, a procura hoje é muito grande. E no caso da calvície, existe prevenção ou quando ela já está lá instituída, que daí eu acho que é quando preocupa mais, dá para reverter isso? A alopecia androgenética, que é a calvície, já diz o nome, androgenética. Então, a gente tem o envolvimento dos hormônios andrógenos geneticamente predisposto. Não tem como a gente dar a cura, não tem como a gente tirar aquilo do seu DNA. Em algum momento da vida, você pode se manifestar, tanto o homem quanto a mulher, né? Mas hoje ainda a incidência é maior nos homens. O que é importante? Ele ter a certeza ali dos sinais, então ele precisa de um profissional junto a ele. Começaram os sinais, procurar um profissional, porque aí a gente consegue controlar o quadro, não deixar aquele quadro avançar. E hoje a gente tem inúmeros recursos. Porque se você vai num quadro avançado, aí os recursos já são bem menores e muitas vezes aí a gente não consegue reverter. Então, não adianta hoje já chegar completamente calvo, que infelizmente não há recursos para reversão. Se eu chego naquele meio termo, além do tratamento clínico, eu ainda tenho a opção do transplante capilar, que hoje o nosso país, vale a pena dizer, é um dos grandes países com os melhores profissionais, eu diria. Né? Mas tem que ter o time certo, tem que saber o momento de procurar um profissional para isso. Numa
visita rápida, por exemplo, numa perfumaria, né? Que a gente tem aqui no nosso país também, é bem característico a gente ter aquelas perfumarias quase que do tamanho de supermercados, né? Gigantescas. E lá existem produtos, doutora, que já dão quase que soluções prontas, né? Então, olha, esse aqui vai te prevenir a queda de cabelo, aquele ali vai te dar, trazer, sei lá, os fios, né? E isso a gente falando apenas, nem tô falando da parte ainda de pele, que a gente já vai falar, falando apenas da questão do cabelo. Esses tratamentos prontos, mas é muito genérico, né? E esse de farmácia que já vem aquela fórmula pronta, tem eficiência? Você sabe que eu parei de ir a perfumarias? E olha que é um lugar que mulher ama ir, porque eu ficava tão nervosa. E eu imagino. Porque falando assim, isso aqui não é verdade, isso aqui não vai funcionar. Acredite, eu ficava tão nervosa que eu parei, né? A gente tem que tomar cuidado, né? Com promessas ilusórias, né? Infelizmente, a gente tem esses produtos no mercado, é uma realidade no nosso país e em outros também, né? Então, a gente tem que ter o discernimento, aí vem a informação, né? De que nem tudo aquilo é verdade. Aliás, grande parte de tudo aquilo é verdade. Então, por exemplo, quando a gente fala do shampoo, né? O shampoo, ele pode sim auxiliar no controle de uma oleosidade, diminuir o prurido. Prurido é coceira, né? Ele pode auxiliar, melhorar o ciclo capilar para que eu tenha um cabelo saudável e que ele cresça. Mas não vai ser com uma mãozinha de shampoo, né? Em uma lavagem, que meu cabelo vai crescer 15 centímetros, porque isso é impossível com qualquer tipo de técnica em um mês, né? Não vai ser em uma lavagem que meu cabelo vai sair lindo e maravilhoso e que eu vou curar uma patologia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E eu digo, Thalita, eu tenho dúvida. Procure quem entenda. Né? A gente tem que ter esse cuidado. E do mesmo jeito que a gente falou que a mídia, por vezes, nos traz informações duvidosas, ao mesmo tempo, a mídia nos traz informações corretas. Então, saber ter esse discernimento é a chave. E eu vi outro dia uma pergunta que eu achei bastante interessante, que era assim, passar o abacate no cabelo ou comer o abacate, né? E aí eu vou repassar essa pergunta porque envolve a questão das misturas caseiras e aquilo que a gente também tem que ter cuidado com a alimentação. Doutora, eu queria que a senhora... Tem relação? Tem relação isso? Sim, né? O que a gente come, de fato, é o reflexo na nossa saúde como um todo. E aqui vamos falar em pele e em cabelo. Então, sim, de fato, né? Vitaminas e minerais são importantíssimos para a nossa saúde. Então, vitaminas do complexo B, selênio, zinco, né? Então, quando a gente passa lá com as nossas nutricionistas ou com as nossas nutrólogas, elas vão falar, coma 1 ou 2 oleaginosas por dia. Quem são as oleaginosas? As castanhas, né? Se você não come carne, então vá para o feijão, vá para o ovo, enfim. A alimentação é importantíssima, né? E não adianta eu sempre falo isso para os meus pacientes e para os meus alunos, não adianta eu usar o melhor cosmético capilar, ou facial, ou corporal, se eu não tenho uma boa alimentação. E nem precisamos falar da água, né? Exatamente. E nem sempre também, doutora, eu queria falar sobre esse tabu, nem sempre o mais caro é o mais eficiente. Isso também é correto? Sem dúvida nenhuma, né? Primeiro que vamos sair dessa parte de valores. O que é bom para mim, por vezes, não é bom para você. Então, quando a gente avalia vamos falar em cosméticos, né? Tanto para face, para o corpo e para o couro cabeludo, né? Eu preciso entender a idade daquele paciente, os hábitos de vida daquele paciente, né? A finalidade que eu preciso, né? E aí, quando a gente fala de valores, hoje o nosso país ele tem excelentes, né, indústrias químicas que nos entregam excelentes produtos por um bom preço. Nem sempre o mais caro é o melhor. Agora, eu também tenho que primar para aquilo que tem a qualidade. Então, eu sempre vou pesquisar a procedência daquela indústria farmacêutica ou daquela indústria cosmética para saber se, de fato, eles trabalham de acordo com as regras da Anvisa, de vigilância e por aí vai. E, doutora, como que uma dermatologista no gabarito da senhora, que mexe com isso, que tem todo esse conhecimento, tem lidado com a questão de padrões estéticos, até dessa demanda de eu quero ter um corpo, uma pele daquele jeito, ou igual de outra pessoa, ou formatos até de rostos que a gente tem visto como um padrão, formato, enfim, as pessoas estão às vezes até sendo
quase que irreconhecíveis, né? A depender da intervenção que você faça. E principalmente quando a gente fala de rosto. Qual que é o limite do que é algo que incomoda a pessoa? E a gente sabe também, tudo tem que ser respeitado. E aquele limite da não se aceitar. Hoje esse é um assunto muito delicado, né? Porque as pessoas elas estão se estereotipando, né? Elas estão saindo em série, né? Todas iguais. Então, assim, primeiro a gente tem que entender que o envelhecimento ele faz parte da vida, né? Então, para a gente viver, a gente precisa envelhecer. Posso envelhecer com qualidade, não só de saúde, mas estética? Claro que sim, né? Quem não gosta, né, de se cuidar? E o nos cuidar por fora faz bem por dentro. Então, Thalita, eu tô com ruguinha, minha testa tá mexendo, vamos pensar numa toxina botulínica ou num creminho que vai auxiliar aquilo? Perfeito. Então, aquilo que nos incomoda, de fato, a gente deve procurar auxílio. Só que o que hoje a gente tem visto são meninos jovens se estereotipando, né? Isso eu carrego muito junto, às vezes, influências, né? A gente tem que tomar cuidado. E sabem que hoje nos congressos médicos a gente pensa muito no futuro. Porque hoje a gente vê meninas, para mim são quase que, né, menininhas de 20 anos com tantos procedimentos. Como que essas meninas serão quando elas tiverem 40, 50, 60 anos? Qual será o efeito disso tudo, com o efeito cumulativo que isso tudo pode gerar naquele corpo, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado e também se aceitar, né? Cada um de nós tem a sua essência e os seus traços, né? Então, não é não cuidar-se, ao contrário, mas cuidar-se de fato, falando esteticamente, com moderação. E quando a gente vê eventos como a gente acabou de passar, um pouquinho mais recente, como, por exemplo, o Oscar, que trouxe todas as divas, as estrelas de Hollywood, né? E vários festivais, quando vem aquele show, né, do Red Carpet. Então, as mulheres lindíssimas. Mas existe uma produção por trás, né, doutora? Nem tudo aquilo é ela purinha, né? Existe... Tem maquiagem, tem produtos, tem preparação, né? Tem todo um backstage ali, algo que é feito para produzir aquela mulher para aquele evento. Ela não é assim quando ela acorda, hein? Exatamente, né? Nenhuma de nós. Na verdade, quando a gente vai a algum lugar, quando a gente tem que se apresentar a algum lugar, a gente vai de acordo com o que aquele momento nos pede. Só que, às vezes, a gente vive muito no mundo de fantasia, né? Então, aquele modelo de vestido lindíssimo, como que eu vou usar aquele modelo de vestido lindíssimo no meu trabalho dia a dia? Né? Então, a gente tem que entender isso, que para alguns momentos, ok, mas para o nosso dia a dia não é aquilo, né? E, de fato, a gente tem que acordar mesmo despenteada, né? Com um rostinho limpo, não de maquiagem, por favor, retirem a maquiagem, né? Porque isso vai lhe causar danos, né? Então, a gente tem que entender a nossa essência, aquilo que a gente é. Não estou falando para não se cuidar, muito pelo contrário, nós devemos, isso nos faz bem. Mas a gente tem que entender que não somos estereotipadas. Isso vale não só para nós mulheres, mas para os homens também. Já aconteceu, de repente, ter aquela paciente que chegou e não estava sentindo bem, que você viu ali, olha... Talvez aqui não seja no consultório de dermatologia, talvez seja até para uma outra especialidade, para cuidar um pouco desse lado, às vezes da autoestima, enfim, de outros valores até. Sem dúvidas. E hoje a gente tem que saber dizer não, né? Então, por vezes, as pessoas nos procuram pelo corpo, pela face, pelo cabelo e, entre aspas, nos impõem. Eu quero isso, eu quero aquilo e... Falando da especialidade médica, a gente sempre tem que avaliar as contraindicações. Então, se não é indicado, eticamente eu não vou fazer. E eu tenho que saber te dizer não. Explicar o porquê, mas saber te dizer não. Só que, infelizmente, algumas pessoas, por vezes, elas não querem ouvir o não, né? Elas não compreendem. Né? Então, a gente tem que saber dispensar, entenda quando eu digo dispensar, é saber falar não, e, ao mesmo tempo, a gente tem que cuidar muito da mente. Então, hoje, muitas doenças, hoje existe uma especialidade chamada psicodermatologia. O que é isso? Alia a dermatologia à psíquica. Então, a gente sabe que hoje muitas doenças dermatológicas de pele e de cabelo, alopecia areata, psoríase, dermatites, vitiligo, são desencadeadas, é o estresse, o gatilho ou exacerbadas por alterações
da mente, pelo estresse, pela ansiedade, pela depressão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e trabalhar de modo disciplinar. Então, eu preciso sempre de um terapeuta, de um psicólogo, de um psiquiatra junto a mim. Então, doutora, acende o alerta é o seguinte, se a pessoa ela viu que ali, eu tenho muito isso comigo, se aparecem manchas roxas e eu toco, eu não senti dor, eu falo, isso aqui foi uma pontinha do estresse de alguma coisa que aconteceu. E a gente se entender do nosso corpo e fazer uma leitura desses sinais. Porque às vezes a gente não consegue fazer isso. Óbvio, gente, isso às vezes aconteceu alguma coisa, você sentiu alguma coisa, uma coceira ou enfim, uma ferida que apareceu do nada. É importante procurar, porque às vezes não vai ser o creme, estou falando de uma maneira muito rústica, assim, não é o creme. Às vezes é algo muito mais lá dentro, né? Sim, sim. Todas essas doenças aqui, existem muitas outras, são exacerbadas pelo estresse. Então, às vezes, o paciente ele tem aquela patologia, só que aquela patologia está calma, né? Como assim, Thalita? Não se exacerbou clinicamente. E aí, o estresse deu o ponto de partida, deu o start. E aí o paciente ele vai apresentar todas aquelas lesões ou até a queda de cabelo mesmo. Então, ele tem que saber e se entender, procurar um especialista para isso, para então iniciar o tratamento de forma correta. E, doutora, hoje no seu escritório, vamos falar um pouquinho, aliás, no seu consultório, o que a senhora atende hoje e o que tem de maior demanda aí, ou pedidos aí? Hoje eu tenho uma clínica, né? E lá eu trabalho de forma multidisciplinar, então eu tenho vários profissionais da área de saúde junto a mim. Hoje eu, Thalita, por eu estar junto à Academia Brasileira, eu viajo muito, eu palestro muito, né? Principalmente também fora do país. Então, hoje, na minha clínica, eu atuo muito dentro da tricologia. Né? Mas eu tenho todos esses profissionais junto a minha equipe, que eu só tenho a agradecer, é maravilhosa. E aí a gente atende todas as patologias e também o embelezamento, mas também a saúde mental e o bem-estar, porque a gente acredita hoje na medicina integrativa, né? Que visa o bem-estar, a saúde física e a saúde mental. Olha que bacana, já faz esse combo todo, porque somos um, né? Exatamente. Somos únicos, né? Doutora, uma outra coisa que eu queria que a gente desse esse alerta também, porque, por exemplo, a gente sabe que existem procedimentos estéticos que, às vezes, eu não sei dizer exatamente se surge o procedimento estético e depois ver para quem que vai ficar a demanda, né? E é importante que as pessoas, quando vão procurar procedimentos, elas também procurem profissionais, porque a gente já viu, gente, notícias de pessoas que nem são profissionais da área e acabaram fazendo procedimentos que resultaram aí em situações quase que irreversíveis no corpo de mulheres, né? Então, assim, é importante se certificar e, por isso, né, até a senhora aí como representante, né, também lidando com essa formação de profissionais, as pessoas entenderem que é importante que seja com um profissional absolutamente qualificado. Exato. Hoje é uma triste realidade, né? Porque a gente tem, de todas as áreas da saúde, profissionais que não são profissionais, que não têm, por vezes, a formação. Isso a gente vê no noticiário, seja ela qual for, tá? Mas, às vezes, os profissionais exercem e não tem a formação, não tem a faculdade, não tem a universidade, ponto. Né? Hoje, cada conselho de classe, seja ele de médicos, biomédicos, odontólogos, fisioterapeutas, cada conselho de classe tem as suas especializações. Então, aquilo que aquele profissional pode ou não pode fazer. Né? E o bom profissional, ele sempre vai seguir o seu conselho de classe. Né? Nós, como pacientes, né, como espectadores, a gente tem que procurar isso. Sempre, cada conselho vai te dar a informação. Aquele profissional pode ou não fazer aquilo. E cada conselho de classe também vai estar lá registrado se aquele profissional de fato faz parte. Porque, infelizmente, a gente vê até atos cirúrgicos que não são realizados por nem profissional da saúde né? Outro dia a gente teve um caso de eletricista fazendo cirurgia plástica. Gente! Eu dou risada, mas eu quero chorar. Né? Então, isso é grave, gente. Isso é sério. Né? De fato, a gente precisa sempre buscar a informação. E só para a gente finalizar também, e me chamou muita atenção de quando a senhora falou das meninas, né? A gente vai falar de mulheres muito jovens, né? Terem procedimentos sem pensar naquela consequência, né? Porque às vezes a gente pega eu acho que a gente consegue ter uma dimensão, principalmente quando você pega alguns artistas
que fizeram alguns procedimentos e vocês vê hoje ele na velhice, né? Que daí não deu mais como consertar aquela situação. Não há como reverter. Não tem, né? E são procedimentos também, doutora, que a gente só vai ter um resultado a médio prazo. Tipo assim, daqui a 20 anos eu vou conseguir saber a consequência, sei lá, de uma bichectomia. Eu vou falar de uma maneira muito, também muito básica, né? Como que vai ficar aquilo, né? Com o passar do tempo, com a força da gravidade, com tudo isso, né? A gente tem que entender que o envelhecimento, ele vai ocorrer e que isso há alterações hormonais, fisiológicas no nosso organismo. Então, não só a flacidez, a tal da força da gravidade, mas os nossos hormônios vão nos mudar. Então, isso serve tanto para homem quanto para mulher. Então, como que será lá na frente? Hoje a gente tem alguns procedimentos estéticos, por exemplo, absorvíveis, ok, mas outros que não são absorvíveis. O que isso quer dizer? Fica lá no organismo, né? Quando a gente fala de ato cirúrgico, o ato cirúrgico já foi feito, muitas vezes não tem como reverter. E como que será isso no futuro, né? E aí você muito bem colocou, Thalita, às vezes a gente vê alguns artistas, né? Porque a gente se baseia muito e que hoje a gente olha e aí eu te chamo a atenção e a gente olha com filtro, né? Imagina sem filtro. Ponto. É verdade. Como é que vai ficar aquilo? E lembrando da vida real, né, doutora? Não a vida de procedimentos, né? Porque às vezes a gente vê uma pessoa e por trás daquilo teve já tanto para se manter naquela imagem. E às vezes as pessoas pegando o atalho nos procedimentos estéticos para às vezes evitar uma academia, evitar uma dieta, né? Evitar saúde. Não sei se você me entende, né? Porque Sim. Hoje cada vez mais é comprovado cientificamente que se eu quero uma saúde de qualidade, eu preciso sim do exercício físico, claro que cada um indicado para a sua idade, para o seu estilo de vida, mas enfim, eu preciso do exercício físico, eu preciso de uma boa alimentação, eu preciso da saúde mental, né? E se eu não tiver isso, não adianta, não vai ser procedimentos que vão me segurar lá na frente. É um conjunto. A gente tem que entender que é um conjunto daquilo que vem de fora e daquilo que vem de dentro. Se eu conseguir aliar tudo isso, sim, eu vou ter qualidade de vida. Agora, se eu não conseguir aliar tudo isso, aí vai me gerar problemas, sem sombra de dúvidas nenhuma. Tá certo. Doutora Thalita, eu agradeço muito esse bate-papo tão esclarecedor e que trouxe para a gente um pouquinho para a realidade, né? A gente saber que é importante a gente se cuidar, mas de dentro para fora é melhor, né? Exatamente. Tá ótimo, doutora. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Fico muito feliz por ter estado aqui. Para você que nos acompanha aqui nesse podcast, a gente entrevistou a doutora Thalita Eufêmia, ela que é especialista em tricologia, uma especialidade que cuida especificamente da questão dos fios do cabelo, do couro cabeludo, mas ela é uma médica dermatologista, né, que tem atuado ali na cidade de Suzano e região e trouxe tanta informação importante e como é importante a gente cuidar da nossa saúde do corpo e da mente. E aí, gente, vai ser de dentro para fora e vai ter uma durabilidade ainda muito melhor. Para você que nos acompanha aqui nesse podcast, o nosso muito obrigado. Portal da Região, a notícia que você precisa.